Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, hoje à noite, todos nós temos uma missão. Eu recebi uma missão de usar essa gravata. E estamos comprometidos com ela. Mas há uma missão muito maior e muito mais específica que a Igreja do Senhor recebeu do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje à noite nós somos lembrados da verdadeira história da Páscoa. Estamos nos aproximando como igreja cristã em todo o mundo para esta data tão significativa, a celebração da Páscoa. Do verdadeiro sentido da Páscoa, de que o Cordeiro de Deus deu a sua vida em favor e em resgate de todos nós. Aqui, através dessa dramatização, muitos dos nossos irmãos aqui, desde as crianças, aqueles irmãos que já reviveram ou que já viveram essa encenação, essa dramatização em outros momentos. Pude ver aqui, por exemplo, que a irmã Marinha já encenou essa peça em outros momentos, também como Maria. Alguns irmãos que estão aqui, como por exemplo, o pastor Leandro Rafael, já celebrou aqui, já encenou aqui esse papel. E todos nós, irmãos, na nossa caminhada cristã, também somos desafiados, chamados a viver esse compromisso. E nesta noite, na continuidade deste culto, em que relembramos a nossa missão, a missão diante da ressurreição de Cristo, eu quero convidá-los para juntos lermos o texto conhecido do Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Nós leremos os versos 18 ao 20. O texto que nós conhecemos como a Grande Comissão. É o texto que servirá de referência para a nossa meditação, a nossa reflexão nesta noite. A minha oração, antes de lermos esse texto, é que tudo aquilo que já foi apresentado, através dessa dramatização, tenha falado ao seu coração como falou ao meu coração. Aqui nós somos lembrados do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós somos lembrados mais uma vez que a cruz não é o fim da história. A cruz é o início de uma nova história. A história do povo de Deus, a história da igreja. A história que fez com que a nossa história pudesse ser vivida hoje, aqui neste lugar. Por isso eu quero convidá-lo para que juntos possamos ler esse texto e refletir na palavra do Senhor. O texto da palavra de Deus, Mateus no capítulo 28, versos 18 ao 20, nos diz assim: sentados como os irmãos estão, mas com toda reverência à palavra do Senhor, façamos a leitura do texto bíblico. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que eu vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. O texto que lemos, como mencionei, é a expressão da missão de Deus que nos entregou como seu povo, como a sua igreja. Essa missão, ela foi dada aos discípulos logo após o momento da crucificação e quando o Senhor Jesus, ele ressuscitou dos mortos. Sim, Jesus havia enfrentado a cruz, havia vencido a morte e agora ele ressurreto passa à igreja a sua missão, que é falar do amor de Deus, falar do Cristo, sim, da sua própria vida, do Cristo que pagou o preço na cruz por minha vida e por sua vida. Aqui nós aprendemos mais uma vez, somos lembrados no evento da ressurreição, que a ressurreição é o ponto mais importante da história da igreja. É a vitória sobre a morte, a vitória de Cristo. A missão que é a consequência direta dessa vitória.
a missão de falar do amor de Deus, porque Ele vive e agora a igreja vive para cumprir a sua missão. Por isso que nesta noite nós refletiremos sobre esse tema, a vitória da ressurreição e a missão da igreja. O que é que a minha vida como servo do Senhor, o que é que a sua vida como servo e serva do Senhor tem a ver com a ressurreição? A partir da ressurreição nós recebemos uma missão, a missão de Deus, a missão de levar a mensagem do Evangelho. Quando olhamos para o texto, aqui nós lembramos que antes de que Cristo foi entregue para ser preso, crucificado e ressuscitado, Ele celebrou a Páscoa com seus discípulos. Ali Ele partilhou o pão, ali Ele compartilhou o cálice, como expressão do sacrifício que Ele sofreria dias após. A Páscoa celebra em nossos dias a ressurreição de Jesus, o ponto central da fé cristã. Mas a ressurreição não é um evento apenas para celebrarmos. A ressurreição é um chamado para uma ação. E que ação é essa? É a missão de Deus, a missão de anunciar as boas novas, a missão de pregar o Cristo ressurreto, o Cristo que deu a sua vida para que todos aqueles que creem tenham vida e vida eterna. A ressurreição não é apenas a proclamação da vitória de Jesus sobre a morte, mas também o lançamento da missão da igreja no mundo. Eu sou um comissionado por meio da ressurreição de Cristo. A igreja do Senhor, você, meu irmão, minha irmã, somos todos comissionados. A ressurreição de Cristo nos lembra a nossa missão. Em seu livro, que John Stott escreve, falando sobre a verdade da ressurreição, ele vai nos dizer que a ressurreição não é apenas a proclamação da vitória de Jesus sobre a morte, mas o lançamento dessa missão. Sim, porque através da ressurreição nós aprendemos duas verdades importantes. A primeira delas, a verdade da vitória de Cristo sobre a morte. E através da vitória de Cristo sobre a morte, nós também temos vitória, essa mesma vitória. Somos vencedores. É aquilo que o apóstolo Paulo vai nos dizer, escrevendo aos Romanos, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. A igreja é um lugar de celebrar a vitória. A igreja é um lugar de celebrar a vitória sobre a morte, porque Cristo venceu a morte. A igreja é lugar de celebrar a vida. Por isso, irmãos, celebremos a vida. Mas no texto que lemos também, nos é apresentado a grande comissão. Sim, Jesus aproximou-se deles e deu-lhe a missão de levar a mensagem do Evangelho. Logo após a ressurreição, Jesus aparece aos seus discípulos e os envia nessa missão. E a igreja nasce. A igreja nasce debaixo da autoridade de Cristo, porque toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se, irmãos, nós recebemos a missão de Deus, nós recebemos debaixo da autoridade de Cristo. A missão que nós realizamos, ela não está baseada apenas em nossas forças, em nossa capacidade ou em nossos méritos, mas sobretudo porque Cristo, através da sua autoridade de Filho de Deus, nos comissionou. O próprio Senhor Jesus Cristo, é aqui registrado pelo evangelista João, no capítulo 20, versículo 21, nos diz: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Todos nós somos enviados por Deus para cumprir a missão de falar do seu amor. Nesta noite, meu irmão, minha irmã, quero mais uma vez lembrá-lo, sim, de que somos comissionados pelo Senhor. Sabemos que Cristo, como nos diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, versos 9 ao 11, sabemos que Cristo, tendo ressuscitado dos mortos, já não morre, e a morte não tem mais domínio sobre ele. Assim também todos nós considerem-se mortos para os pecados e vivos
para Deus em Cristo Jesus. E essa nova vida, essa nossa nova vida, nos chama ao compromisso. Por isso que a ressurreição de Jesus é um lembrete à igreja de que temos uma missão, de que a morte do Senhor não foi em vão, não foi em vão porque Ele cumpriu o propósito de Deus, não foi em vão porque Ele nos comissionou para que outras pessoas também pudessem ser alcançadas por essa verdade. Aqui hoje à noite, certamente muitos dos irmãos que aqui estão presentes, você também que cultua conosco através da internet, foram tocados pelas palavras, mensagens e vidas que aqui foram apresentadas. Cada criança, meus irmãos que aqui participou desta encenação, elas foram tocadas por aquilo que elas apresentaram. Tenho certeza que essa mensagem, elas levarão com elas para o resto de suas vidas, pois elas participaram não apenas como um ato de encenação, mas como expressão daquilo que elas têm nos seus corações. Cada pai, e hoje à tarde, no momento em que os pais estavam ensaiando, pude perceber, e não foi difícil perceber, a alegria dos pais ao verem seus filhos participando desse momento, participando da missão de Deus, participando desse evento sublime, que é quando nós dedicamos a nossa vida, dedicamos os nossos talentos, dedicamos os nossos dons para cumprir essa missão, a missão que Cristo nos confiou. E quando olhamos, irmãos, para o texto, podemos aprender algumas verdades. Eu quero compartilhar a primeira verdade. A primeira verdade, quando eu compreendo que a vitória da ressurreição é a missão da igreja. E a primeira verdade é a autoridade da verdade. Sim, no versículo 18 que lemos, nos diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A missão da igreja não nasce em uma ou por uma iniciativa humana. A missão da igreja não nasce porque simplesmente nós nos reunimos aqui dominicalmente, porque temos organizações, porque temos ministérios e entendemos que temos uma mensagem a proclamar. Não, a mensagem e a missão da igreja nasce da própria autoridade de Cristo Jesus. Por isso que nós devemos e podemos estar nesse lugar, no lugar de que o Senhor nos comissionou, o Senhor nos deu autoridade para falar do seu amor. Por isso que quando nós abrimos a nossa boca, meus amados irmãos, falemos, anunciemos com autoridade, a autoridade de Deus. Não falemos do amor de Deus como se estivéssemos pedindo um favor a ninguém, não falemos do amor de Deus de forma constrangida, falemos do amor de Deus a partir da nossa experiência, daquilo que nós vivemos, porque o Cristo, o ressurreto, o Salvador do mundo, deu essa autoridade para todos nós. Sim, porque a ressurreição é a revelação da autoridade de Deus sobre o mundo. A ressurreição é a demonstração prática, clara e inequívoca que Deus venceu a morte em Cristo Jesus e através do seu sacrifício nós também venceremos a morte. Através da ressurreição de Cristo nós aprendemos e temos a convicção de que um dia seremos igualmente a Ele, ressuscitados para vivermos eternamente com Ele, de forma gloriosa com o Senhor nos céus. Mas nós também aprendemos, irmãos, a partir desse tema, da vitória da ressurreição e a missão da igreja, que há um propósito nessa missão. Há uma autoridade em nossa mensagem, mas há um propósito em nossa missão. O texto bíblico nos diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Esse é o propósito da igreja. Esse é o propósito quando pensamos na vitória da ressurreição e a missão da igreja. O propósito é fazer discípulos, não apenas convertidos. O propósito é fazer discípulos, não apenas membros de igreja. Aqui, o verbo principal desse texto é fazer discípulos. E depois dele, ir, batizar e ensinar. Ir, batizar e ensinar são meios para fazer discípulos. Por isso que nós somos desafiados pelo Senhor, eu e você,
a fazermos discípulos de Jesus. Ser discípulo envolve um processo, como aprender um ofício. Um aprendiz, por exemplo, aqui nos tempos mais remotos, no mundo dos dias de Jesus, por exemplo, os homens, eles tinham seus ofícios. Por exemplo, José, pai de Jesus, marceneiro, e ele pôde compartilhar o seu ofício com seu filho Jesus. Foi um processo. Jesus era um aprendiz de marcenaria, e como marceneiro ele não foi formado da noite para o dia. O aprendiz vive o processo da vida. Da mesma forma, irmãos, ser discípulo de Jesus não acontece de uma hora para outra. É um processo, é o dia a dia, é depender do Senhor todos os dias, é viver a vontade dEle, é saber que Ele tem sim um propósito, que Ele sim tem um projeto para as nossas vidas, e que precisamos estar alinhados a esse propósito e a esse processo, para que sejamos seus discípulos. Ele caminha com o Mestre. Essa é uma marca do discípulo. O discípulo não caminha só, o discípulo caminha com Jesus. O discípulo de Cristo não caminha só, ele caminha com o Mestre, para que ele possa aprender ali na sua caminhada. Ele aprende, ele pratica. Assim é o discipulado cristão. Quando olhamos, por exemplo, para aquilo que escreveu um dos teólogos mais proeminentes do século passado, que recentemente os teólogos e as universidades celebraram ou relembraram o ano da sua morte, de Dietrich Bonhoeffer. Ele vai falar no seu livro sobre discipulado, que o discipulado é o chamado para seguir, e esse chamado é o chamado de renúncia. A renúncia que o texto bíblico vai apresentar muitas vezes como renunciar à sua própria vida em prol do Senhor Jesus. O evangelista Lucas, registrando as palavras de Jesus no capítulo 9, no versículo 23 ou 24, e esse texto, irmãos, falou muito ao meu coração, na minha experiência de conversão. O texto nos diz: se alguém quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a salvará. Esse texto, meus amados irmãos, é um texto que nos chama ao compromisso. É um texto que nos ensina que a vida cristã é uma vida de renúncia. E aquilo que o texto bíblico nos fala, no texto que lemos, sim, fazer discípulos, a caminhada do discipulado cristão é uma caminhada de renúncia. Todos os dias somos chamados para uma vida de renúncia com Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo falando aos seus discípulos também, registrado pelo evangelista Mateus, no capítulo 10, versos 38 ao 39, nos diz: e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Todos nós, meus amados irmãos, somos desafiados por Deus a tomar cada um a nossa cruz. Quem acha a sua vida, perdê-la-á ou a perderá. Mas quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. Hoje à noite nós queremos convidar você, que porventura ainda não encontrou-se com o Senhor, que ainda não encontrou a sua vida, o verdadeiro sentido da sua vida, a você, como ato de renúncia, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. O apóstolo Paulo expressou essa verdade de forma muito clara quando escreve aos Gálatas, no capítulo 2, versos 19 ao 20, quando nos diz: estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo descreve a sua própria experiência de morte, para que o eu, que fazia parte da experiência dele, faz parte da nossa experiência, a experiência de cada um de nós, possa morrer, para que a nova vida em Cristo possa florescer. Quando o nosso eu morre, nós saímos do centro
ou saímos do trono da nossa vida e Cristo passa a fazer morada e assentar no trono da nossa vida. É uma negação, uma autonegação, quando nós dissemos: Senhor, a partir de agora, já não sou eu mais quem vive, mas o Senhor é quem vive em mim. Isso é a caminhada do discipulado, a caminhada de estar com o Senhor, a caminhada de entender que Deus tem sempre um propósito maior para as nossas vidas. E por fim, irmãos, a vitória da ressurreição e a missão da igreja, ela nos ensina que nessa caminhada da vida cristã, e se você que tem pensado, refletido sobre essa decisão, mas que tem dúvidas, porque não sabe o que lhe aguarda, não sabe como você passará pelos desafios, pelas perseguições que virão, saiba que a promessa do Senhor para os seus discípulos, nós encontramos no versículo 20, é que o Senhor estará conosco, é a presença dele no caminho. Nós não caminharemos sozinhos, o Senhor estará conosco. No versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou com vocês, e eis que estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Jesus não apenas nos envia, mas Ele promete estar em cada momento, em cada passo, em cada jornada, em cada caminho conosco. Ele não nos deixa só. A ressurreição garante a sua presença real e contínua em nossas vidas. Você não estará só, meu irmão, minha irmã, na sua caminhada, na sua jornada, mas nós temos a promessa de que o Senhor estará conosco. Em tempos de Páscoa, como aqui fomos muito bem lembrados, precisamos pensar não apenas como uma celebração, mas como um compromisso. Precisamos pensar de que a Páscoa é o evento que nos lembra a ressurreição de Jesus, de que o Senhor, pagando o preço na cruz, pôde levar a mensagem de salvação a todos nós.